Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação do relevo, na verdade, uma sequência de aulas sobre formação do relevo. Na primeira aula, eu falei para você que o relevo representa aquela capa mais externa da crosta, da litosfera, ou seja, o relevo é o formato da superfície do planeta Terra. E a formação do relevo, essa forma da superfície da Terra, ela ocorre a partir da atuação de duas forças, de dois agentes, os agentes internos e os agentes externos formadores do relevo. Os agentes internos são os agentes endógenos, ou seja, são os agentes que irão edificar as estruturas do relevo terrestre através da movimentação de placas tectônicas. Então, a ação tectônica são as forças internas que vão construir o relevo. Por exemplo, as grandes cordilheiras de dobramentos, as grandes cordilheiras das dorsais ou as fossas submarinas. Agora, os chamados agentes externos ou, presta atenção, agentes exógenos, dá na mesma, nós estamos falando dos agentes que irão, olha só, modelar o relevo terrestre, são os agentes escultores do relevo. A grosso modo, é a ação do clima que vai delineando, que vai definindo as formas do relevo terrestre. E aí, quando nós falamos da ação dos agentes externos que vão modelar o relevo, nós estamos falando da ação simultânea do intemperismo e da erosão. É importante que você se lembre que são conceitos diferentes, mas são conceitos integrados, são conceitos que se complementam. Olha só, o intemperismo é a ação do tempo sobre as rochas. E essa ação do tempo sobre as rochas, exemplo de agente externo, pode ocorrer de maneira química ou física. Alguns falam também do intemperismo biológico. Na prática, você vai perceber que o intemperismo biológico é a ação de micro ou macro-organismos que vão atuar sobre as rochas, sobre o solo. Mas toda a ação de intemperismo biológico, na prática, é uma ação química ou física. Por isso que o correto seria intemperismo químico-biológico ou intemperismo físico-biológico. O intemperismo biológico ele se manifesta química ou fisicamente. No caso do intemperismo químico, nós estamos falando da ação da água que vai promover um processo de decomposição das rochas. Então, a água ela vai promover reações químicas de oxidação, de carbonatação, de hidratação, de dissolução das rochas. E é por isso que se o intemperismo químico, através da água, vai decompor, vai alterar a estrutura das rochas, vejam, o intemperismo químico, portanto, ele é predominante, presta atenção, ele é predominante nas áreas mais úmidas e chuvosas do planeta. Aí você vai falar assim, mas o intemperismo físico, ele atua em regiões úmidas também? Claro que sim, claro que sim. Mas o intemperismo químico, ele é predominante nas áreas mais chuvosas, nas áreas mais úmidas do planeta. Agora, o intemperismo físico ou o intemperismo mecânico, ele é um processo de quebra de uma estrutura, um processo de fragmentação, de desagregação. Como assim? É quando uma rocha ela se fragmenta em partes menores. E quando uma rocha se fragmenta em partes menores, você tem um intemperismo do tipo físico. Por exemplo, a termoclastia, você já ouviu falar? A crioclastia, você já ouviu falar? A termoclastia e a crioclastia são exemplos de intemperismo físico. Por exemplo, nos desertos, que são as regiões mais secas do planeta. Normalmente, em regiões muito secas, há uma grande amplitude térmica, ou seja, é um dia muito quente, uma noite muito fria, uma grande amplitude de temperatura. Em regiões mais secas, de grande variação de temperatura, isso afeta o comportamento e a estrutura das rochas. Afinal de contas, as rochas elas são agregados de minerais, que são mantidos através de ligações
mineralógicas. Então, durante o dia, durante o calor do dia, o calor faz essas ligações dilatarem e o frio da noite faz essas ligações se contraírem. Essa sucessão de dias e noites, através das semanas, meses e anos, vai fazendo com que as rochas dilatam e contraiam. E, portanto, isso vai fragilizando as estruturas, promovendo quebra das estruturas em partes menores. Isso que eu descrevi para você é a quebra das rochas por variação de temperatura, ou a termoclastia, uma modalidade, um exemplo de intemperismo físico. Agora, a crioclastia, o outro exemplo, é quando, por exemplo, a água ela infiltra numa fenda de uma rocha e quando vem um inverno rigoroso, essa água ela congela. Quando a água ela congela, ela expande. Essa expansão da água através do gelo, ela força essa fissura, ela força essa fenda. E ao forçar, ela aumenta o tamanho da trinca, o tamanho da quebra. Então, é a quebra da rocha através do gelo ou a crioclastia, um outro exemplo de intemperismo físico. Insisto, o intemperismo biológico, na prática, ele se manifesta ou de maneira química ou de maneira física, tá bom? Dá uma olhada aqui na lousa, dá um print aí, beleza? Eu vou baixar um pouquinho para a gente ver um pouquinho mais sobre a segunda categoria de agentes externos, ó, a erosão. Olha só, a erosão é um processo natural, não esquece disso. É claro que a erosão ela pode ser potencializada por ação humana, por ação antrópica, claro que sim. O desmatamento expõe o solo e potencializa a erosão? Claro que sim, mas a erosão, antes de tudo, é um processo natural. É um processo mecânico de perda de solos, perda de sedimentos. Erosão é um processo natural de desgaste e arraste. Erosão é um processo natural de destruição e transporte de estruturas rochosas. Então, a erosão envolve as etapas de destruição de uma estrutura rochosa. Só uma coisa. A erosão envolve a destruição de uma estrutura rochosa e a destruição se dá por intermédio do intemperismo. É por isso que eu falo que eles se complementam. O intemperismo ele faz parte desse processo erosivo. Então, a destruição das rochas por intemperismo e, em seguida, o transporte dos solos, dos sedimentos, que são os fragmentos de rochas, e a deposição desses sedimentos, desses solos, no fundo de um rio, no fundo de um lago, no fundo dos mares, no fundo de uma bacia sedimentar, que é onde predomina a sedimentação. Então, a erosão é um agente externo associado à destruição por intemperismo, transporte, arraste dos sedimentos, dos detritos de rochas e deposição, sedimentação, no fundo de um rio, de um lago, de uma bacia sedimentar, tudo bem? Vamos lembrar também que existem vários agentes erosivos, vários agentes que destroem, transportam, e depositam essas estruturas. É o caso da água, dos ventos, é o caso do gelo. Por exemplo, no caso da água, já ouviu falar dos canyons? Nós estamos falando de corredores estreitos que são destruídos, perfurados, percorridos pela ação dos rios. Então, os canyons, por exemplo, o Canyon de Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, são estruturas rochosas destruídas pela ação da água do rio. Isso se chama erosão fluvial. Agora, podemos falar também da presença dos planaltos mamelonares, dos planaltos arredondados, próximos à costa brasileira, próximos ali ao sul de Minas Gerais, os mares de morros. São planaltos arredondados, esculpidos pela ação da água da chuva. Nesse caso, é erosão pluvial. E temos o caso das famigeradas falésias. São escarpas, são paredões de frente para o mar, e esses paredões escarpados de alta declividade, eles são constantemente destruídos pela ação das ondas do mar. Essa destruição das falésias, desses paredões, pela ação das ondas, é a erosão marinha, percebeu? Seja erosão marinha, erosão fluvial dos rios ou pluvial das chuvas, a água é o agente erosivo. Dá para citar também a ação da água através do gelo.
Por exemplo, os grandes glaciares, as grandes geleiras, quando elas arrastam, quando elas se deslocam, elas vão destruindo as estruturas rochosas de base. Por exemplo, os fiordes. O que são os fiordes? São vales em U. Então, é quando você tem uma estrutura rochosa marcada, preenchida por gelo. E esses glaciares, essas geleiras, quando eles se deslocam, tem quilômetros e quilômetros de extensão. Esses glaciares ou geleiras, quando eles se deslocam, eles vão destruindo a estrutura rochosa. Percebe? É destruição, é transporte e deposição através do gelo. É erosão glacial. E por último, você deve conhecer com certeza uma formação típica do litoral brasileiro. Tem no interior também, mas ela é principalmente do litoral, as dunas, que são estruturas construídas e destruídas diariamente a partir dos ventos. Erosão eólica, formação de dunas, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido, estudando e mantenha sempre a sua cabeça ativa. Um forte abraço, um beijo, tchau!